Depois que já desenvolvemos as peças corretamente, controlamos o centro, colocamos o rei em segurança, com a prática, os jogadores param de entregar as peças gratuitamente, como ocorre muito nas partidas de iniciante. Para acontecer isso é importante a prática. Mas se os dois não entregam peças, como vai haver uma vitória? A forma mais comum é a tática, o uso da tática no xadrez. Existem várias constelações de peças, posições que são temáticas, em que os jogadores podem dar checkmate, aplicar alguns golpes como o ataque duplo, como a cravada, como o ataque descoberto, que facilitam a visão do jogo. Hoje vamos dar uma olhada nesse tipo de golpe, vamos ver o ataque duplo e cravada. Se alguém deseja treinar, avançar, treine tática no chesstempo.com, um ótimo site de exercícios. E visite o nosso site também, casadoxadrez.com. Esse é o site da Casa de Xadrez e o Chess Tempo, excelente site para treinar tática. Mas voltando à nossa aula de hoje, quando as peças estão indefesas, sem nenhuma proteção, é muito comum o ataque duplo. Pode ser de qualquer peça, mas particularmente a dama é uma peça muito poderosa para o ataque. Aqui há vários ataques duplos, mas um muito simples seria esse. Atacando o cavalo e a torre. Ou esse. Atacando o rei e o cavalo. Um ataque duplo muito comum é o de cavalo. É de difícil visualização, mas há formas de facilitar isso. O cavalo dá um duplo muito comum porque ele sai da casa B1 e vem para C3 ou D5 e B5. E os iniciantes que gostam muito de sair com a dama cedo, deixam descoberta a casa C7. Com esse ataque duplo muito comum, quase todo mundo leva vários desses antes de aprender a defender. O ataque duplo de cavalo tem uma característica interessante. As peças que estão nas casas de mesma cor, que correm perigo. O que confunde a gente é que o cavalo anda de uma casa branca para uma preta, e de uma preta para uma branca. Mas repare que o cavalo na casa branca, quando mover, vai atingir as peças que estão nas casas de mesma cor dele, ou seja, nas casas brancas. Então, na hora que ele mover, ele vai mover para uma preta, mas atacando as brancas. E a gente tem que ficar ligado muito nisso. Quando o cavalo aproximar, o golpe vai ser dado nas casas de mesma cor a que ele está ocupando. Ou seja, ele vai dar o ataque duplo nessas casas. Um ataque duplo muito comum do princípio de partida é o garfo. O garfo é o ataque duplo de peão. Um peão ataca duas peças e pelo seu baixo valor ele ganha material. Por que é muito comum? Porque as peças ficam bem colocadas, centralizadas. Mas tem que tomar muito cuidado com esse padrão aí, com esse tema que é muito fácil de ver, mas vários jogadores caem nele várias e várias vezes. Agora vamos passar para a cravada. A cravada é quando a peça fica imobilizada. Aqui nesse caso, o bispo está cravando a torre. A gente chama de cravada absoluta, que é a cravada quando o rei está atrás, a torre não pode mover de jeito nenhum. Então aqui no caso, por exemplo, torre A6 é mate porque a torre não pode sair de nenhuma forma. Nem se fosse para entregar a torre, não pode por causa da regra. A cravada relativa é essa aqui. O bispo de G5 crava o cavalo. Eu falei com vocês no princípio que tem algumas formas de visualizar, que ajudam a visualizar. Por exemplo, quando alguma peça aponta para o nosso rei ou para a nossa dama, é conhecida como linha rica. Então essa aqui seria uma linha rica. O cavalo não pode sair daqui, nós temos que tomar muito cuidado para não tirar o cavalo. Nessa posição, as brancas atacam o cavalo. Se o cavalo sair, por exemplo, para D5, as brancas podem jogar cavalo, toma cavalo. E claro que o cavalo não pode retomar por causa da cravada.
Então a gente tem que prever isso, ou seja, já está ligado nessa cravada antes de qualquer coisa ocorrer de mais grave. Ou seja, nesse caso aqui, era preferível o cavalo ter saído para C6, evitando essa cilada muito simples que ocorreu. Mas lembre, nós vamos ver um pouquinho mais para frente por que é importante já ficar ligado antes com essas linhas. Aqui vamos ver um golpe muito comum, que tinha mais de 100 partidas no meu banco de dados, com o branco dando esse golpe aqui, que é o seguinte: E4, C5, abertura siciliana. Eu peguei o jogador de negras com o rate mais alto, 2.251, para vocês verem que, apesar de simples, até grandes jogadores têm que ficar muito atento. Cavalo F3, D6. As brancas jogam a variante Lapin C3, que é buscando um controle central com D4. As negras jogam cavalo F6, atacando o peão de E4. O branco dá o golpe aqui do João sem braço, joga um bispo E2 como se nada quisesse. E as pretas caem nessa cilada que não era para um jogador de 2.250 cair, né? Cavalo toma E4 e leva um ataque duplo. Dama A4, cheque. O cheque sempre está presente no ataque duplo e o ataque à dama. E a peça em defesa aqui caindo. A partida seguiu mais um pouco, mas o que interessa para a gente é isso aí. Por que temos que ficar ligado nas linhas ou nos duplos, mesmo quando eles não vão dar nada a princípio? Porque a gente já fica prevenido contra esse tipo de ameaça. Olha essa cilada que interessante da abertura italiana que ocorreu na partida Gabriel e Mugridi. Grabiel, na verdade. Eva 4, E5, cavalo Félix 3, cavalo César 6, bispo César 4, cavalo Félix 6, D3, bispo C5, roque, Davi 6, bispo G5, H6, bispo H4. Aqui surgiu a primeira cravada, né, gente? O cavalo não pode sair, que perde a dama uma cravada relativa. G5, o preto descravou imediatamente, bispo G3, e agora as pretas jogam um lance muito interessante. H5. Esse lance está baseado num ataque muito rápido, explorando uma cravada a favor das negras. Qual? Aparentemente, não vai acontecer nada nessa cravada do peão F2. Mas todo mundo já levou vários golpes nessa diagonal, né? Em relação às brancas, essa diagonal C4, F7, do preto C5, F2. Segue, cavalo toma G5, parecendo que as negras cometeram um erro. H4. As pretas aproveitam a possibilidade do ataque na ala do rei, deixando as brancas jogarem cavalo toma F7, que é um ataque duplo. Mas a cravada vai ser muito mais forte, porque agora as negras jogam o brilhante lance H toma G3. Ficou doido? Entregou a dama? Cavalo toma dama. Só que essa cravada aqui de C5 unida com a coluna H vai ganhar brilhantemente. Bispo G4, ameaçando recuperar a dama. Dama E1. Cavalo D4. Cavalo D4 está ameaçando cavalo F3 cheque. As brancas jogaram cavalo C3 e levaram. Cavalo toma F3 cheque. Vou voltar um lance aqui. Reparem que a defesa F3 mostraria a potência da linha rica aqui, né? Abre a diagonal. E agora, cavalo E2, cheque duplo, que é o descoberto, que nós vamos ver na próxima aula. Rei H1, torre toma H2, mate. Então essa defesa não é possível. E o cavalo C3 jogado pelas brancas leva o brilhante cavalo F3, cheque.
Se o rei vier para H1, vai levar o mesmo mate de torre que nós acabamos de ver. E se o peão toma o cavalo, o bispo toma. Agora, F3 está ameaçando peão, toma peão, mate. E, obviamente, não tem defesa, porque não é possível tomar com o peão de F devido à cravada. E, obviamente, se tomar com o peão de H, torre H1, mate. Portanto, visualize bem as possibilidades de ataque duplo e cravada antes deles ocorrerem, ou seja, as peças que estão apontando para o nosso rei e para a nossa dama. É muito importante visualizar isso. Claro, também em cima das peças em defesa. Mas o rei e a dama são os principais alvos do ataque duplo e da cravada.